Importante, irmão, de milagre que fala de sombra de alguém, de um apóstolo caindo sobre o povo, que todos conhecem essa passagem. Mas eu quero falar sobre a sombra de Deus, do Onipotente, do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E também a sombra de Pedro em Atos 5. Ele abre em Atos 5, Atos Apóstolos, capítulo 5, lá do versículo 15, versículo 16, aquele contexto ali, viu? E a gente vai fazer aqui um paralelo. Qual a sombra que tem poder? Qual a sombra que curava e cura dentro da Bíblia? Qual? A sombra de Deus, do Altíssimo, do Onipotente, ou a sombra do apóstolo Pedro que curava? Será? Qual sombra tem poder? A de Deus ou a do homem? É isso que nós vamos falar aqui hoje. Viu? Qual que tem poder? A de Deus ou a do homem? Porque você vê sombra de homem caindo sobre as pessoas e as pessoas sendo curadas. Está lá em Atos 5. Se alguém achou aí, irmão, quiser ler, não importa, não pode ler. Achou aí? Quem achou? Eu não sei se é esse aqui, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Atos, né? Você achou o versículo 15 aí? Não, tá conseguindo enxergar aí? Lá fala que para que ao menos a sombra de Pedro, quando esse passasse, né, cobrisse alguns, ali era curado, né? Isso, lê para nós aí, qualquer um de vocês. Achou aí? Consegue ler? 5:15. Lê para mim. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que, ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém. Observe bem aqui, irmãos, o texto. Cidades circunvizinhas em volta de Jerusalém, né? Jerusalém está na terra da Judéia. E de todas as partes em volta ia lá, em Jerusalém, para que pelo menos a sombra de Pedro cobrisse alguns deles. Porque eles tinham fé, eles acreditavam que a sombra ali, quando caía sobre eles, era curada. Pessoa em leito, em camilhas, né? Então, a gente está aqui fazendo uma paralelo. Será que a sombra de Pedro curava mesmo? Será que a sombra de Pedro, quando projetava sobre aquelas pessoas, era curada? Qual sombra que cura? Qual sombra protege? Qual sombra que deve buscar? Então, a sombra de Pedro só curou porque estava debaixo da sombra do Onipotente. Só porque Pedro estava no esconderijo do Altíssimo, conforme o Salmo 91. Seguia o Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Tem versão que fala no esconderijo do Altíssimo, do Deus poderoso, depende da versão. E de a sombra do Onipotente descansará, quer dizer, a sombra do Deus poderoso descansará. Então, a sombra de Pedro em si não curava ninguém. Sombra de profeta, sombra de homem, sombra de pastor, sombra de pregador, não cura ninguém. Para receber cura, tem que estar na sombra de alguém acima dele, que é Deus, que é o Criador. Então, a sombra de Pedro só curava porque está debaixo da sombra do Onipotente, né? É uma fonte, a comparação. A outra é o reflexo. Quando habita no esconderijo, é morado. Uma é morada, morar na sombra do Onipotente. A outra é passagem. A sombra de Pedro só passava. Ninguém morava na sombra dele. Ninguém habitava na sombra. Agora, do Altíssimo, habitar é morar. É a sombra de Pedro só passava. E o povo esperei passar. Você está vendo a diferença? Você está vendo a explicação como é que funciona? É assim que funciona a realidade do Salmo 91, verso 1, com a sombra de Pedro de Atos 5, versículo 15. A sombra de Pedro não curava ninguém. Viu? A sombra do Onipotente, sim. Essa sombra tem poder.
Esta sombra, você vê a ação dela em vários lugares na Bíblia. Não é verdade ou não é?